Bom dia, queridos alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor William, mais uma aula de português. Gostaria de dizer que estou com muita saudade de vocês. Eu gostaria de estar aí com vocês na escola Ângela Ibiazus, na escola que eu tenho um carinho muito grande. Mas, enquanto isso não acontece, continuamos aqui por meio dessas aulas online, por meio desses vídeos no YouTube, que eu estou fazendo com muito carinho para que vocês consigam compreender melhor esse conteúdo de português que eu preparei para vocês. Bom, e para a aula de hoje a gente vamos estudar sobre biografias, isso mesmo. Vamos estudar o que é a biografia e o professor escolheu uma biografia muito importante para a gente estudar. Vamos lá então? É a biografia do Martin Luther King. Vocês já ouviram falar quem é o Martin Luther King? Então, bora lá que nós vamos estudar quem é esse cara. Então, pessoal, o professor vai arrumar a tela aqui, eu vou ficar aqui no cantinho e eu vou apresentar a aula para vocês. Então, o título da aula é Biografia e Revisão de Derivação. Lá no iniciozinho das aulas, nos primeiros meses, a gente estava estudando o que é a derivação de palavras. Não sei se vocês lembram, está aí no caderno de vocês. A gente estudou o que é a derivação prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal, imprópria e regressiva. E vocês copiaram do quadro, colocaram no caderno, todos esses conteúdos. Tem exemplos, tem tudo lá. Então é só vocês darem uma olhadinha no caderno que vocês vão lembrar desse conteúdo, tenho certeza. E, enfim, vamos deixar essa parte para o final da aula. Primeiramente, vamos estudar a biografia, que é o assunto principal. Antes de a gente estudar a biografia, eu quero saber como vocês estão. Como estão se sentindo? Estão felizes, alegres, normais, tristes, animados? Estão se sentindo mal, assustados? Enfim, escolha uma dessas carinhas aí que mais representam vocês hoje. 2. Como foram as últimas semanas? Ótimas, boas, mais ou menos, tranquilas, agitadas, cansativas ou ruins? E a outra pergunta é: o que você faz durante o dia? Estuda, joga, lê, assiste, dorme, sai de casa? O que vocês estão fazendo? Se é outra coisa, explique o que é. Você me conhece? Já viu minha cara por aí? Bom, eu sou Martin Luther King. Esse é o Martin Luther King, um dos heróis dos negros. Um cara que lutou muito pela igualdade entre raças. Enfim, eu nem vou falar muito dele. Vamos direto para a biografia, porque ela explica melhor. Então, ele foi um ativista norte-americano que lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Eu não vou ler todo o texto para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou pedir para vocês lerem com atenção, porque se vocês não lerem, não vão conseguir fazer as perguntas depois, tá bom? Então, aqui fala de onde ele nasceu, qual foi a formação dele, né? Aqui pelo início da luta que ele teve, ele fazia comícios, né? Ele fazia palestras, apresentações para milhares de pessoas, como vocês podem ver. Então, ele era amado por todos os negros e por quem queria o fim do racismo lá nos Estados Unidos, certo? Ele lutou contra a desobediência, ele lutou contra o racismo, certo? Ele se inspirou em Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, então ele é um cara que é referência na luta contra o racismo. Aqui nós temos várias histórias dele que ele continua dizendo o que ele fez, os principais momentos da vida dele, que vocês podem ler com atenção, né? Aqui também. Depois tem o discurso que eu quero salientar, né? O discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho, que foi um discurso que ele fez para mais de 250 mil pessoas lá em Washington, tá? Nos Estados Unidos. E esse discurso tem um trecho do discurso aqui que eu trouxe para vocês, né? É um discurso em que ele fala que ele tem um sonho em que todas as pessoas são iguais, ele diz aqui, né? Os homens são todos criados iguais. E ele acredita que todas as pessoas sentem-se à mesa
na mesma fraternidade, tanto os proprietários e os escravos antigos. Então, os Estados Unidos estava saindo dessa questão da escravidão e ainda era muito forte o racismo. Até hoje tem racismo nos Estados Unidos e no Brasil, no mundo inteiro, infelizmente. Mas ele foi um cara que revolucionou, pessoal. Podem ler aí que vocês vão entender por que esse cara é tão importante. Ele diz que tem um sonho de um dia o estado de Mississippi, um estado deserto, sufocado pelo calor e da justiça e da opressão, será transformado num oásis de liberdade e de justiça. Né? Ele tem um sonho de que os 4 filhos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje, ele fala. Esta é a nossa esperança. Esta é a fé com a qual regressa ao sul. Com esta fé, seremos capazes de retirar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, poderemos transformar os dissonantes discórdias da nossa nação numa bonita e harmoniosa sinfonia de fraternidade. Com esta fé, poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, ir para a prisão juntos, ficarmos juntos em posição de sentido pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres. Esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão contar com um novo significado. O meu país é teu, doce terra da liberdade. De ti eu canto, terra onde morreram meus pais, terra do orgulho dos peregrinos, que de cada localidade ressoa a liberdade. Então esse foi um dos maiores discursos feitos na história do mundo, certo? Ele é muito importante e ele é muito bonito também. Tem até vídeos na internet, se vocês procurarem, sobre esse discurso. Podem procurar por I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho, Martin Luther King, vocês vão ver quanto foi importante esse sonho dele. A luta continuou e em 1965 ele encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis, desde Selma até Montgomery. Mas sua luta teve fim trágico. Sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel em Memphis, onde apoiava o movimento grevista dos lixeiros. Então ele foi matado. Né? Ele foi matado. Essa é a história do Martin Luther King. Infelizmente ele faleceu e foi morto. Então é uma história de muita luta, mas tenho certeza que as ideias dele até hoje são defendidas e ele foi um cara que revolucionou os Estados Unidos e o mundo também. Agora vamos para as perguntas. Vocês precisam responder o seguinte: quantos anos Martin Luther King viveu? Então é só fazer a conta do ano que ele nasceu e o ano que ele morreu, né? Em que país ele nasceu? Que grupos ele defendia? Então quem que ele defendia? Por que Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Está lá no texto, tá? Você acha que ele mereceu o prêmio? Por quê? Qual o foco narrativo empregado? Então o foco narrativo é em primeira pessoa, eu conto do meu ponto de vista, ou é alguém de fora da história que conta a história dele, conta a vida dele. Então se é em primeira pessoa ou terceira pessoa. A 7. Em um texto biográfico, além de informações básicas como nome, local de nascimento, morte, o autor conta os fatos que marcaram a vida do biografado. Quais são os principais fatos da vida apresentados na vida do biografado apresentados no trecho? Então, quais são os principais? Pode ser 3 coisas principais que ele fez. 3, 4, tá bom. As coisas principais que ele fez durante a vida inteira dele. Na sua opinião, né? O biógrafo poderia ter selecionado outras informações, ao invés de algumas que você mencionou na atividade anterior. Em sua opinião, qual é a intenção dele ao selecionar esse tipo de informação para compor o texto? Então, por que eles selecionaram essas informações para o texto? Por que eles não falaram de outras coisas que não aparecem? Tá? Quais são os sinais de pontuação mais usados nessa biografia? Lembra dos sinais de pontuação que eu ensinei no outro vídeo? Então tem lá ponto de pergunta, ponto de exclamação, vírgula, ponto final. Qual desses é o mais usado durante o texto? A pessoa tem que contar todos os pontos? Não, você dá uma olhada superficialmente. Ele tem um ponto, ele tem outro, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem tanta vírgula e tal. Você já vai ver de cara qual é o sinal que mais aparece durante o texto. E a 9 é, qual é a finalidade desse texto? Ele serve para quê? Né? A primeira dica que eu dou para vocês é que, se vocês não tivessem lido essa biografia, vocês iam conhecer ele? Não. Então, uma das finalidades é
mostrar para as pessoas quem foi Martin Luther King. Né? Para quem não conhece ele, vai conseguir ver a biografia. E pessoal, tem biografia de quem vocês imaginarem na internet. Tem a biografia de Jesus, de Einstein, de presidentes, de quem vocês quiserem, vocês vão achar biografia, de artistas, de músicos. Então, pessoal, é bem legal ter essa biografia para a gente conhecer a vida da pessoa. Agora, vamos para uma atividade muito importante que eu vou explicar para vocês. Vocês têm duas colunas aqui, né? A pergunta é, o que essas duas colunas indicam? Uma indica uma coisa e outra indica outra. Vamos lá. Percebam que aqui tem, convertido em pastor em 1959. Deixei marcado o número. Em 1963, sua luta alcançou um dos momentos mais culminantes. E em 1965, Martin Luther King encabeçou manifestação de milhares de defensores de direitos civis. Percebam que aqui nós temos os anos em que as coisas ocorreram. E aqui do outro lado, Martin Luther King assumiu a função de pastor em uma igreja na cidade de Montgomery, no Alabama. Está marcado aqui, a cidade. Ao liderar a marcha sobre Washington, que reuniu 250 pessoas. Washington é o nome de uma cidade, né? É a capital dos Estados Unidos, é o lugar que tem a Casa Branca, tem o presidente Trump. E nós temos a frase aqui, desde Selma até Montgomery, que são duas cidades. Então, o que cada um desses lados indica? Tá? Eu vou dar dicas para vocês. Tem um que indica tempo, tem outro que indica lugar, tem outro que indica... Pode ser o momento, pode ser objetos, não sei. Eu dei algumas dicas para vocês. Então, de um lado nós temos uma coisa que está sendo indicada e outro temos outro tipo de coisa. Dois tipos de informações diferentes, tá bom? Continuando. Agora nós temos todos os anos que apareceram na biografia. Eu coloquei todos os anos ali. 29, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64 e 65. Cada um desses anos aconteceu alguma coisa na vida do Martin Luther King. Né? Olha quantas datas importantes que ele teve na vida dele. Foi um cara sensacional. Mas o que aconteceu em cada uma dessas datas? Vocês precisam voltar lá para o texto e ver em 1929 o que aconteceu. Pessoal, não é para copiar todo o parágrafo. Não, é para colocar só o que aconteceu. Por exemplo, em 1929 ele nasceu. Martin Luther King nasceu. Pronto, tá bom? 1965, Martin Luther King morreu, foi morto. Pronto, você não precisa colocar toda a história em cada parágrafo, senão a gente vai copiar a biografia inteira de novo, né? Então é somente uma frase, uma informação que aconteceu em cada um desses anos. A 12 é assim, a função das imagens. Qual é a função das imagens na biografia? Vocês viram que tem várias imagens, tá? Só quero deixar um comentário para vocês. Essas imagens que estão em colorido foram colorizadas por tecnologia, porque na época que Martin Luther King viveu não existia a imagem colorida. Então foi a tecnologia que deu cor às imagens, tá bom? Viram como a tecnologia é legal? Mas aquelas imagens elas são originalmente em preto e branco. Então qual é a função dessas imagens? Elas complementam o texto indicando a beleza das pessoas? Elas complementam o texto ilustrando algum momento? Ou elas existem para preencher o texto, só para preencher os lugares? Então, marquem apenas uma dessas que indica a resposta correta. 13. A parte 5 da biografia, I Have a Dream, possui algumas palavras destacadas, alguns verbos. É só vocês olharem ali, quer ver? Está marcado de azul aqui para mim. Aqui, olha quantas palavras marcadas. São vários verbos. Vocês precisam analisar esses verbos e ver qual deles indica uma ação que dura e permanece até os dias de hoje, ou seja, o presente, né? Qual dos verbos indica a descrição de uma situação que dura no passado? Então, qual verbo é do pretérito, do passado? Qual verbo indica a ação concluída no passado? Aquilo que começou e concluiu-se no passado, o pretérito perfeito. E a letra D, ação hipotética que depende da outra. Então, qual é a palavra que indica uma ação que depende de outra coisa, que não é certo, que indica incerteza, né? Um modo subjuntivo, tá bom? Então, vocês vão colocar aí os verbos, classificar eles conforme A, B, C ou D, conforme o tipo de verbo que tem, tá bom? 14. Analise as palavras retiradas do texto. Qual é a palavra de origem das seguintes palavras derivadas? Então, essa lista de palavras eu tirei do texto e eu quero que vocês me digam
qual é a palavra original delas. Por exemplo, discórdia. Discórdia, a palavra original é cordial. Cordial significa amigável, certo? Então, discórdia vem de cordial. Discórdia significa não cordial, ou seja, o dis significa que não é cordial. É briga mesmo. Discórdia é briga, discussão. Né? Concórdia é o contrário, é acerto, é acordo. E discórdia é separação, não, as pessoas não estão em desacordo, certo? Então, pessoal, concórdia vem de cordial, discórdia vem de cordial. E americana vem da onde? Americana vem do nome de um continente, né? Costureiro vem de qual palavra? Desobediência vem de qual palavra? Ativistas vem de qual palavra? Lanchonetes vem de qual palavra? Segregação vem de qual palavra? É um verbo, tá? Segregação significa separação, né? Harmoniosamente vem de qual palavra? Enraizado vem de qual palavra? E profundamente vem de qual palavra? Todas elas têm uma palavra original. Eu até conferi e eu sei qual é a resposta. Então, façam aí um esforço para vocês tentarem encontrar essa palavra. Se vocês não conseguirem, é só me chamar no WhatsApp que eu vou ajudar vocês, tá? E a 15, que é a última pergunta, é a seguinte. Leia o conteúdo de formação de palavras que está aí no seu caderno, que eu falei no início da aula, e vocês vão classificar as perguntas da questão 14. Perdão, aqui se refere à questão 14, tá? Não é 15. As perguntas da questão 14, as palavras da outra atividade, vocês vão classificar elas em DP, derivação prefixal, DS, derivação sufixal, DR, derivação parasintética. O que é derivação prefixal, para quem não lembra? É quando tem uma partezinha no início da palavra. Por exemplo, lembrar, eu coloco re no final, no início, quer dizer, e vai ficar relembrar. Felizmente. Se eu colocar a palavra mente, a expressão mente no final do feliz, fica felizmente. É uma derivação sufixal. Esse mente é um sufixo. Né? O re é um prefixo. Entardecer, nós temos o sufixo em e o sufixo ser e o prefixo em. Então, entardecer. A parasintética é quando junta as duas coisas. Uma no início e outra no final. Uma partezinha no início e outra no final. Tá bom? Lembre-se que essa pergunta é da questão 14. Vocês vão classificar. Por exemplo, aqui. Cordial. Cordial tem o discórdia. Né? O dis é um prefixo. Então, se o dis é um prefixo e foi colocado para fazer a palavra discórdia, nós temos o quê? Uma derivação prefixal, uma DP. Tá bom? Americana. Americana foi colocado o ana no final, né? De América, americana. Então foi uma derivação sufixal, uma DS. Entenderam? Então vocês vão ver aonde foi inserido um pedacinho de palavra para formar essa nova palavra. Costureiro é o eiro, né? Desobediência é o des, ativistas é o tas, aqui, né? O as, lanchonetes foi o netes, que foi colocado a mais, segregação foi o ação, que foi colocado a mais ali, harmoniosamente foi o mente, que foi colocado a mais, enraizado foi o em, que foi colocado a mais, e profundamente foi o mente. Então, cada uma delas representa um tipo de derivação. É só você ver. Se é no início, é a prefixal. Se é um pedaço que vai no final, é a sufixal. É bem fácil, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível para ajudar vocês. Vocês também precisam copiar o que é a biografia e a autobiografia e o que são memórias literárias. Que são textos parecidos, mas que tem uma diferença entre eles, né? Podem copiar isso no caderno também. E essa atividade é a atividade opcional da aula. Né? Se vocês tiverem conexão com a internet, vocês vão poder fazer esse texto da derivação de palavras, né? Esse quiz, esse jogo. Isso mesmo, vocês vão poder fazer um jogo na minha aula. É só escanear esse código QR ou acessar o link gg.gg/derivação de palavras. Vocês vão acessar esse quiz, vão fazer o quiz, o joguinho da derivação, e vocês vão colocar qual foi a pontuação de vocês, tá bom? E também vocês podem colocar a quantidade de acerto, se for 80%, 90%, 70%, vocês vão colocar ali para que eu saiba depois quanto você acertou, tá bom?
Pessoal, essa atividade não é obrigatória, é opcional, mas eu sei que vocês gostam de jogos, então bora para fazer esse jogo também, tá bom? Espero que vocês façam. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida estou à disposição. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida que eu vou ajudar, tá bom? Tchau e até mais!